Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Bom, para muitos de vocês essa é uma dúvida comum no dia a dia, eu já recebi aqui no canal. Para outros, principalmente para garotada e para molecada mais atualizada, tudo mais, é uma coisa já corriqueira do dia a dia, mas para os tiozões aí como eu e alguns outros, de vez em quando surge essa dúvida, principalmente para mim que estou começando a jogar online agora, tanto no mobile quanto algum conteúdo de PC ali, mas bem pouca coisa mesmo, o meu exclusivo é no mobile. Surgiu essa dúvida, constantemente eu vejo PVP e PVE, qual é a diferença, né, entre jogo competitivo e jogo cooperativo. Então eu estou trazendo hoje essa matéria para a gente trocar essa ideia aqui. É uma matéria do site Canaltech, escrita aqui pelo Lucas Arraes no dia 18 de agosto e pela Bruna Penilhas no dia 18 de agosto de 2021, que eu achei a mais simples e a mais direta e objetiva possível, tá bom? A pandemia da Covid-19 impôs uma nova rotina e um significado inédito para os jogos multiplayer online. Com o contato físico e as aglomerações restringidas devido aos protocolos de segurança sanitária, a saída para encontrar e socializar com amigos foi apelar para a internet durante o período, muitas das vezes através da jogatina. A pesquisa Game Brasil PGB, divulgada em abril de 2021, mostrou que 75,8% dos gamers brasileiros jogaram mais durante o período de isolamento social. Isso é meio óbvio, né? Ainda segundo o estudo, cerca de 50% dos gamers do país realizaram mais sessões de partidas online com amigos. O crescimento de jogadores de títulos multiplayer foi acompanhado ainda pela explosão dos jogos do gênero. Seja com o sucesso de Among Us ou ainda com os números recordistas de Final Fantasy, os jogos online se tornaram parte da rotina de quem gosta de games e precisava de uma maneira para reunir a galera. Entre cooperação e competição, você sabia que existem diferentes tipos e nomes que caracterizam os jogos online? O multiplayer possui experiências PVP, PVE e assimétrica. Conhecer o que são esses termos pode ajudar a conhecer o jogo que melhor combina com você e encontrar o próximo grande título de um grupo. O que são os jogos PVP? O que são os jogos competitivos? PVP é a sigla para a expressão em inglês Player versus Player, ou seja, jogador contra jogador, em tradução para o nosso bom e velho português. O modo PVP descreve as experiências em que os jogadores precisam competir entre si. Então esse é o PVP, né? Player versus Player, jogador contra jogador. O embate cria o que chamamos de jogo competitivo. Isso tornou uma febre nos últimos anos com o crescimento dos campeonatos profissionais de esportes eletrônicos. Aí eles trazem aqui, né, para ilustrar talvez os maiores atualmente, os maiores jogos mobile desse segmento, né, que é o PUBG, Free Fire e o Fortnite. São fenômenos entre os jogadores, tá? Então esse é o PVP. Os confrontos PVP podem ser individuais, de um jogador contra o outro, a exemplo do Battle Royale como PUBG e Fortnite, mas existem ainda os jogos competitivos em grupo. No PVP, em equipe, duas ou mais equipes de aliados entram na disputa com outros grupos também controlados por jogadores reais. O embate de times profissionais de jogos competitivos é a base do mercado de esportes eletrônicos que organiza campeonatos de League of Legends, CSGO e por aí vai. A expectativa é que o cenário de torneios reúna 12 milhões de torcedores ocasionais e mais de 9 milhões de um público entusiasta somente no Brasil, tá? Então, como ele menciona ali, você pode jogar individualmente, como esses que a gente viu, PUBG, Free Fire, Fortnite, entre outros, e tem jogos competitivos do mesmo formato, que são ali o CSGO, né, que é o Counter-Strike, o League of Legends, que é o LoL, o próprio Call of Duty, tanto mobile quanto para PC e consoles e tal, seria o PVP em grupo, né, em turma ali para você jogar, tá? E os jogos cooperativos, né, PVE. PVE são jogos cooperativos, é a sigla para Player versus Environment, acho que é assim que se pronuncia, né? Algo como jogador contra o ambiente, em tradução livre. Diferente do PVP, usamos o termo PVE para descrever os modos que pedem a união de todos os jogadores a fim de alcançar um mesmo objetivo, enfrentando pelo caminho desafios e inimigos controlados pela inteligência artificial do game. Manter clãs, traçar estratégias pelo Discord e tentar sobreviver a ambientes virtuais inóspitos são atividades conhecidas por quem está acostumado e gosta de jogos PVE. Os jogos cooperativos ainda são chamados de COP, né? Uma tradução ali
reduzida, né? Co-op, ou co-op, determinado aí por você na hora de dizer. Esse tipo de jogatina online se popularizou com os MMORPGs, gênero do Final Fantasy e World of Warcraft, mas é muito comum entre jogos de sobrevivência como Don't Starve Together, acho que é assim que se pronuncia, Don't Starve Together, e Destiny 2. Se eu estiver errado, me perdoe, eu não conheço esses jogos, então, mas eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Em 2021, um outro tipo de PvE voltou a ficar em alta. São os jogos cooperativos de tiro, focados em ação desenfreada. 4 jogadores se reunindo para vencer a ameaça zumbi em Black 4 Blood. Ainda a Revolução Trabalhista em conjunto de The Ascent. São exemplos de como os jogos cooperativos querem fazer frente ao crescimento do PVP do gênero, tá? Em resumo, ali em síntese, né, resumindo tudo isso que a gente leu ali e tal, o PVP é um contra um ou vários contra vários, né? Clãs que eles chamam, esquadrão, tem vários nomes para isso, um contra um ou vários contra vários. E no PvE é algo mais cooperativo mesmo, não tem como, não existe outro termo para isso, né? É um jogo mais cooperativo onde todos ali estão no mesmo objetivo. A galera se reúne, juntam lá suas forças, então é meio como um Liga da Justiça, né? Um tem uma visão X, o outro tem um poder Y, isso lógico, determinado jogo ali, se for de RPG e tal, mas já há esse mesmo cenário, como a gente viu ali em jogos de tiro, né? De tiro e outros ali, mas os jogos de tiro ali e tal são os mais aclamados, são jogos assim mais famosos e tal. Então você tem ali jogos em PvE, no caso ali, jogos cooperativos, onde os caras vão jogando todo mundo junto, tipo como se fosse um exército, né? Então reúne ali uma galera para ir atrás de determinada questão, ou lutar contra o exército inimigo lá do próprio game, a inteligência artificial, ou algo do tipo, ou realizar alguma missão e tudo mais. Depende do jogo, depende do contexto, mas é isso. Em síntese é isso. No PVP é um contra um ou todos contra todos ao mesmo tempo, e no PvE é todos contra alguma coisa, ou todos a favor de alguma coisa. É todo mundo reunido, tá todo mundo igual, né? No PVP você tem ali, um tem uma armadura melhor, arma melhor e tal, você tem essas diferenças. No PvE, ainda que exista isso, tem essas questões, um tem uma armadura melhor, arma melhor, experiência e tudo mais, tá todo mundo no mesmo objetivo no PvE, né? Todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo segmento, que é tentar almejar, alcançar algum objetivo, tá bom? E para finalizar aqui, ele termina a matéria dizendo: nem PvE, nem PVP, jogos assimétricos. O que é isso? Nem eu sabia o que é isso, nunca nem tinha ouvido falar, tô descobrindo aqui junto com vocês. Among Us foi um dos grandes destaques aqui no Brasil. No game, um grupo de 10 jogadores devem cumprir missões em uma base espacial antes que o tempo se esgote. A reviravolta acontece quando uma ou mais pessoas do grupo precisam, em segredo, sabotar a missão e causar a morte de todos. Podemos dizer que Among Us possui tanto um modo PvE, com a união dos tripulantes, coexistindo com o modo PvP contra os impostores. Correto? Errado. Jogos multiplayer que possuem regras diferentes para cada jogador, com alguns precisando cooperar e outros competindo, são chamados de jogos assimétricos. São exemplos de jogos assimétricos o próprio Among Us e outros títulos em que vencer depende de que lado você está, como Dead by Daylight. No jogo de terror, um time de 4 sobreviventes precisa se reunir contra um assassino em série. Então aqui deu uma embolada, né? Deu para entender, mas ao mesmo tempo deu uma confundida. Então PVP todos contra todos, PvE todo mundo junto numa coisa só. Algum jogo que traz um pouco de cada são jogos assimétricos, como ele mesmo falou ali, tanto o Among Us quanto o Dead by Daylight. Modos PVP e PvE. Dizemos que PVP e PvE são modos de jogo, pois cada vez mais os títulos de multiplayer concentram as duas possibilidades como opção para os jogadores. PUBG é considerado o pai dos Battle Royale, um gênero essencialmente PVP, mirando em públicos maiores e na retenção da sua base de jogadores. O título também apostou em um modo PvE. O modo Zumbi Survival pede que os jogadores se juntem para tentar superar 10 fases compostas por ondas de zumbi controladas pela máquina. Tá bom? Então, em síntese é isso. PVP, todo mundo contra todo mundo. PvE, todo mundo junto em algum objetivo. PVP e PvE, quando tem os dois no mesmo jogo, são jogos assimétricos, né? Deu uma embolada, mas acabou que no final deu para entender. Então, às vezes o jogo é essencialmente PVP, como a gente acabou de ver aqui no caso do PUBG, né? Que é um jogo PVP, todo mundo contra todo mundo, mas tem algumas fases, algumas missões
de PvE, né, que são ali a galera toda reunida em busca de um objetivo. Então, cada vez que o jogo mistura, mesmo que uma fase só, como é o caso aqui do PUBG, só tem um modo, uma fase que é PvE, todo mundo junto para matar lá o zumbi. Mesmo assim, se tiver uma fase ou várias de PVP e PvE juntas, né, misturado, é considerado um jogo assimétrico. Eu jogo ultimamente, né, tenho jogado bastante o jogo Modern Strike, e sempre vinha escrito lá PVP. Eu, no meu conceito, achava que PVP era alguma coisa de jogo de tiro, né? De player versus... Nem pensava player versus nada, pensava que era jogo de tiro mesmo. Eu associava que era algum jogo de tiro. Para mim, sempre que eu lia PVP, eu achava que era jogo de tiro online, né? Jogo tipo Call of Duty, essas coisas. Mas agora sim eu consegui entender, né? E agora, lendo junto com vocês, por um determinado momento eu achei que ele fosse assimétrico, porque ele tem o modo mata-mata, igual no Call of Duty. Ele tem o modo mata-mata, todo mundo se enfrenta ali, né? Um matando o outro, vence quem matar mais no determinado número de minutos ali. E tem o modo de equipe, né? Que é um esquadrão contra outro, um clã contra o outro, depende. Mas isso não é necessariamente PvE, não é um jogo assimétrico. Continua sendo PvP, como eu falei, ou é um contra um ou vários contra vários. Você tem ali sempre um duelo, ou de pessoas ou de equipes. PvP. Todo mundo junto para um objetivo, PvE. Um pouco de cada, jogo assimétrico. Tá bom? Espero que eu tenha trazido aí à luz, feito você entender alguma coisa. De vez em quando essas emboladas mesmo, como eu falei, principalmente da galera aí que já passou dos 30, os tiozões estão começando a jogar online agora, dá uma enrolada, é tanta nomenclatura, né? PVP, PvE, assimétrico, Battle Royale, não sei o que a gente dá uma embolada, é normal. Pra garotada isso aí já tá no sangue, eles já tiram isso de letra, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, fiquem com Deus, deixem nos comentários se você sabia, não sabia, qualquer outro termo aí que eu falei errado. Vamos que vamos, tamo junto, um abraço, até a próxima aí, fui!